Salve, salve, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilson e eu vim estudar com você mais um tema da história, um recorte, as principais informações. E hoje o tema é muito legal, muito interessante. Nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte, Império Napoleônico, beleza? Então, desde já eu vou compartilhar minha tela com você, porque a gente ganha tempo. Eu preparei aqui um PowerPoint, o qual nós iremos utilizar. Você é bem-vindo. E eu vou projetar aqui. Sejam bem-vindos todos os meus colegas professores de História. Você que é um estudioso, um historiador, um estudioso dessa ciência fascinante que é a História. Sejam todos bem-vindos. 1, 2, 3, valendo. Vamos lá. Império Napoleônico, Napoleão Bonaparte. Muito bem. Napoleão Bonaparte nasceu na ilha de Córcega, na França, na região ali da França, né? No dia 15 de agosto de 1769. A gente está falando de século XVIII, o século do Iluminismo. Ele iniciou seus estudos em Ajaccio, e com 10 anos de idade ingressou no Colégio Militar de Brienne, na França. Em 1784, ele ingressou na Escola Real Militar, em Paris, onde começou a sua carreira. Olha que interessante. Com 16 anos de idade, ele já era subtenente de artilharia. Então, ele começou com 10 anos, com 16 já era subtenente de artilharia. Ele era uma pessoa que tinha vocação para aquilo que ele estava fazendo. Ele tinha apenas 20 anos, em 1789, quando teve início a Revolução Francesa, que levou a França a passar por profundas modificações políticas, né? Você sabe que a França era uma monarquia absolutista, era o antigo regime, e aí a Revolução Francesa transformou a história política da França, especialmente por causa das ideias dos iluministas, os pensadores iluministas, e pelas revoluções burguesas, pela Revolução Burguesa, a Revolução Francesa. Em 1793, Napoleão teve sua grande oportunidade em Toulon. A cidade se rebelara contra o novo governo republicano do país. O comandante da artilharia local foi ferido na batalha e Napoleão assumiu o comando. Derrotou os revoltosos, sendo nomeado general de brigada com apenas 24 anos, general. Então você está percebendo que Napoleão ele tinha o dom para a carreira militar. No dia 4 de outubro de 1795, Napoleão vence mais uma batalha na revolta dos partidários da monarquia. Consequência, recebe nova patente e agora é nomeado comandante do exército francês. Em 1796, Napoleão partiu para a guerra na Itália, onde ele revelou o seu extraordinário gênio militar. No comando do exército, ele derrotou as tropas da Itália e da Áustria, derrubando velhos regimes monárquicos e obtendo importantes conquistas territoriais para a França. Um detalhe aqui, ó. Aqui um momento de alegria para os baixinhos, né? Napoleão tinha apenas 1,68 m de altura. Em 1799, 10 anos depois do início da Revolução Francesa, os girondinos, o partido da alta burguesia que estava no poder, se aliou a Napoleão e juntos eles deram um golpe que foi no diretório, que foi chamado de o golpe de 18 Brumário, no dia 9 de novembro de 1799. Então, ali iniciava-se o período napoleônico no poder, e dentro desse período napoleônico vai surgir um período que a gente chama de Império Napoleônico. Então, vamos mais adiante, que, aliás, é exatamente sobre isso que nós vamos ver agora. Vou só relembrar uma coisa. Eu tenho um hábito de colocar aqui algum texto para te ajudar. Então, de repente, você dá uma pausa aí, já tem a informação. Não necessariamente a gente vai ler tudo agora, mas você tem informação aqui para te ajudar, né? Então,
Depois, se você precisar, se dá a pausa. Então, contando com o apoio da alta burguesia, dos girondinos, né, e do exército, Napoleão, ele era um grande comandante, um cara muito admirado, ele era considerado um herói francês, né? Então, Napoleão participou do golpe do 18 de Brumário e instalou o regime do consulado. Então, a princípio, eram 3 cônsuls, né, dos quais Napoleão era o principal. Em 1802, ele foi nomeado cônsul vitalício. E, em 1804, por causa do grande prestígio e poder que ele tinha adquirido, ele autoproclamou-se imperador da França. Lembrando que a França estava passando, até a chegada de Napoleão, por um problema de turbulências, por grandes convulsões sociais, né, disputas entre os jacobinos, os girondinos, os monarquistas, querendo retornar ao poder, e muita gente guilhotinada. Então, estava sem um comando forte, buscaram a ajuda do general Napoleão Bonaparte. Ele se tornou cônsul, um dos 3 cônsuls, se tornou o cônsul principal e agora ele se autoproclamou imperador da França. Então, ele tinha comando. Então, vamos lá. Consulado. Um mês após Napoleão ter tomado o poder por meio do golpe, foi elaborada uma constituição para a França e instituído o consulado. Então, isso que eu acabei de falar para vocês. A partir de então, a França passou a viver sob comando ditatorial, contando com o apoio da maior parte da população. Então, o novo governante francês retomou as relações com a igreja, reorganizou a administração e as contas públicas. Ele era, além de ser um bom general, ele era um bom político. A economia voltou a crescer, estimulada em grande parte pela criação do Código Napoleônico. Ele, então, ajudou a elaborar o Código Napoleônico, que beneficiava a burguesia e as suas transações comerciais. A burguesia está crescendo cada vez mais na Europa, e aqui estamos falando de França. Detalhe curioso, porque em 30 de abril de 1803, até por questões econômicas, Napoleão vendeu a Louisiana para os Estados Unidos, né? Para as 13 colônias fizeram a Revolução Americana, a independência, então fundaram os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776. Alguns anos depois, aquele território que pertencia à França, na América do Norte, a Louisiana, foi vendida, então, aos Estados Unidos, e quem vendeu foi o Napoleão Bonaparte. Muito bem, Império. Em 1804, Napoleão, que 2 anos antes tinha se tornado cônsul vitalício, foi autorizado por meio de um plebiscito a assumir o título de imperador. A paz com a Inglaterra, firmada por meio do Tratado de Amiens, em 1802, havia durado apenas 1 ano. Em 1803, os ingleses uniram-se à Rússia e à Áustria para combater a França, porque Napoleão agora ele tem uma política expansionista, ele quer se tornar o imperador não só da França, mas o imperador da Europa. Ele é um grande general, sempre mirando conquistas. Você vê aqui do lado direito na figura uma cena, uma imagem que traz à memória o período em que ele foi um grande general e conquistou o Egito, né? Ele então lutou no norte da África. Interessante aqui que Napoleão ele era alguém, de certa forma, arrogante. Então, diz que ele gostava de estudar os imperadores romanos. Ele era muito fã, gostava de estudar Alexandre o Grande, o imperador grego. Então, não é à toa que ele quis se tornar imperador. E uma cena bastante curiosa foi a consagração do imperador Napoleão I e a coroação da imperatriz, né, a Joséphine, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, 2 de dezembro de 1804. Então, se diz que Napoleão ele era tão autoconfiante que ele pegou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autocoroou e se proclamou o imperador. Então, o apogeu do Império Napoleônico, você tem aí no mapa,
que Napoleão, então, passou a dominar várias regiões da Europa. Então, aqui, ó, Península Itálica, Península Ibérica, que o Império Francês, né? Alcançou Holanda, chegou ali nos Países Baixos, nos Vikings, Noruega, Dinamarca, Suécia. Então, grande parte da Europa foi então imperada pelo imperador Napoleão. Muito bem. Do outro lado aqui, ó, você vai ver o Reino Unido e Grã-Bretanha e Irlanda. Então, as ilhas britânicas, né, estão divididas da Europa, apesar de ser considerado continente europeu, estão divididas pelo mar, né? E isso aqui é uma proteção também para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, porque Napoleão tentou lutar contra a Grã-Bretanha, porém a Marinha Britânica era muito poderosa. Eles eram especializados em atividades em guerra naval, em batalha naval, né? Até porque eles moram numa região de mar, nas ilhas, né? E aí Napoleão não conseguiu conquistar e dominar a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que é o Reino Unido. Vamos lá. Aqui está, então, uma fonte histórica, né, um exemplar do Código Napoleônico, no original, em francês, Code Civil de France, mais comumente referido como Code Civil ou Code Napoleon. Não falo francês, mas a gente chuta aqui. É o Código Civil francês, outorgado por Napoleão Bonaparte, que entrou em vigor em 21 de março de 1804. Muito bem. Quanto isso, em Portugal, Napoleão, como ele não conseguiu vencer a Inglaterra, ele então impôs um bloqueio continental. Então, a Europa continental ficaria impedida de negociar com a Inglaterra, ali que estava nas Ilhas Britânicas, né, para bloquear a Inglaterra, para atrapalhar e prejudicar a Inglaterra. Acontece que, nesse período, Portugal ele era um grande aliado e mantinha relações comerciais muito fortes com a Inglaterra. Então, na época em que Napoleão decretou o bloqueio continental, Portugal era um importante aliado da Inglaterra, com quem mantinha relações militares e comerciais. Por esse motivo, o governo português adiou ao máximo a sua adesão ao bloqueio, até que Napoleão declarou guerra aos países aliados à Inglaterra. Para evitar que Napoleão ocupasse o trono de Portugal, a corte portuguesa se deslocou em 1808. Para onde? Para o Rio de Janeiro, com transferência da corte. O Brasil tornou-se, então, a sede do governo português, a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Queda do Império Napoleônico. Para exercer maior controle sobre os países dominados, Napoleão nomeou vários de seus parentes como governantes, como, por exemplo, o seu irmão, José Bonaparte, que governou a Espanha. Essas imposições aumentaram a insatisfação das elites políticas nesses países que estavam sendo dominados, e eles se aliaram para combater o avanço francês. Então, mesmo vencendo algumas batalhas, Napoleão não tinha recursos para lutar em tantas frentes de combate, e a França acabou sendo invadida em 1814. Napoleão foi forçado a renunciar e a se exilar na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Luís XVIII, irmão de Luís XVI, assumiu o trono, autoproclamando-se rei da França. Acontece que, logo em seguida, em 1815, ajudado pelos apoiadores, Napoleão conseguiu fugir, então, da ilha de Elba e reassumiu o poder na França, continuou ali por 100 dias. Novamente, os outros países europeus se uniram e, em bloco, lutaram contra as tropas de Napoleão. Ele foi vencido. Então, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, Napoleão foi vencido. Dessa vez, ele foi exilado mais longe ainda, na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. E lá ele morreu. Então, a versão original é que ele morreu de úlcera
mas há quem desconfie que ele tenha morrido envenenado. Então, não sabemos, sempre existem teorias da conspiração quando morrem personagens históricos desse porte. Muito bem, Napoleão, você tem aí a figura dele, assim se encerra o Império Napoleônico. Nós vimos aqui que ele começou na carreira militar com 10 anos de idade, com 16 já era oficial, com 20 ele já tinha uma alta patente, ele foi um grande general, venceu batalhas em nome da França. Quando a França estava passando por aquele processo revolucionário, precisaram de alguém para comandar, chamaram o Napoleão para ajudar, o general do exército. Ele foi formado, então, foi feito um dos 3 cônsuls, se tornou o cônsul vitalício e depois, a partir de um plebiscito, ele foi consagrado imperador da França. Ele quis ser imperador de toda a Europa e teve algumas dificuldades, por exemplo, quando ele tentou lutar contra a Inglaterra, perdeu batalhas marítimas, promoveu o bloqueio continental. Quando ele tentou lutar contra a Rússia, então aquele frio russo, aquela situação climática desfavorável, fez com que o exército de Napoleão perdesse. Napoleão se enfraqueceu, foi retirado do poder, e essa foi a história desse sujeito histórico, desse grande personagem da história, Napoleão Bonaparte, Império Napoleônico. Espero que seja útil para você, que nós possamos estar juntos aqui estudando outras vezes. Muito obrigado pela sua atenção, que você tenha saúde e paz, fique bem, aquele abraço, até mais.